sua maior dificuldade é física e química. Física e química são muito diferentes entre si, para início de conversa. A física pende muito mais para a matemática básica, que é fórmulas, interpretação de fórmulas, relação entre grandezas, enquanto a química, você precisa muito de uma teoria que não é muito palpável, que não é muito visível, porque tem os átomos, tem as moléculas, é muito abstrato para a nossa cabeça entender. Então, a mentalidade da física, para início de conversa, vai ter que ser muito diferente da mentalidade da química. Para física, eu já até respondi na última mentoria, e eu vou falar de física primeiro, porque você também disse que tem dificuldade com física. Matemática básica. Antes de você dominar a matemática básica, as 4 operações, entender o que é o x de uma equação, antes de você, por exemplo, entender a relação das variáveis de uma função, não vai para a física, porque a física começa com fórmula. A física começa te jogando uma função horária, né, que é a relação entre o espaço e o tempo, entre 2 variáveis diferentes. Então, a física já começa com função. Se você não domina a função da matemática básica, nem começa a física. A minha dica para a física é essa. Começa com a matemática básica, entenda o que é uma fórmula antes de começar a estudar a física em si. A química, deixa eu pensar. Vamos pensar juntos aqui, pessoal, porque eu não tenho uma dica específica para a química. Mas eu sempre toco com vocês no ponto da teoria. Entender a teoria por trás. Porque, por exemplo, vocês lembram daquilo do 1s2, 2s2, 2p6? Quem lembra disso? Que decorou esse negócio, né, da distribuição eletrônica. Inclusive, eu vim aprender isso com as tuas aulas, porque na escola... É uma receita de bolo, não é? Concorda comigo que 1s2, 2s2, 2p6, você monta aquele diagramazinho, você distribui os elétrons até dos últimos átomos que existem. É só seguir aquela sequência. Por que você está seguindo aquela sequência? Muitas das coisas da química, você não precisa entender para o Enem, especificamente o porquê. Por exemplo, por que aquela ordem certinha é a ordem que você vai preenchendo os elétrons? Não importa tanto assim. Importa a base do conhecimento. Você entender o que são os elétrons, entender que os elétrons estão ao redor do núcleo, que o núcleo é positivo, que os elétrons são negativos. E, basicamente, na química, muita coisa para o Enem, você simplesmente vai ter que assumir. Beleza, é assim que funciona o universo? É assim a teoria que existe hoje em dia? Beleza, vou entender e vou conseguir resolver com base nessa teoria. Uma dica que eu daria, vamos colocar assim, para você entender a química, não precisa ir a fundo e tentar entender por que surge, por que é desse jeito, por que existem 2 elétrons por orbital. Vai com calma. É assim que é a teoria atual. É assim que o Enem vai cobrar. Se você tira essa responsabilidade de você entender por que está acontecendo cada uma das coisinhas a nível quântico, que nem os físicos quânticos entendem, fica muito mais leve você entender o que está acontecendo na química.